não recebe verba. Estando o Estado em falência ou não, não vai ter verba. Não recebe nunca, pode ter projetos, enfim, não é a verba necessária para sustentar. Sendo a primeira das não públicas sempre nos rankings, está sempre ali competindo com o Unicamp, USP, etc. Todos recebem verba pública, FRJ, inclusive. Nós somos o Brasil, que é o país mais rico da América Latina, populacionalmente maior. Seria de se esperar que a PUC-Rio fosse altíssimo ranking na América Latina. É alto, de fato, é alto. Está sempre lá em cima, entre os primeiros. Mas quem nos supera é a única. PUC de Chile. Aqui são os rankings do QS University Rankings, Latinoamérica, desde 2011 a 2016, que foi quando eles começaram a disponibilizar publicamente. PUC-Rio, as posições ocupadas. Se fizer uma média aritmética rápida, a gente estaria entre a 15ª e a 16ª, sobe, desce, sobe, desce, todo, sobe, desce, sobe, desce. PUC de Chile já chegou a ser primeiro e estaria sempre um linguajar mais popular e até, no sentido especializado, né? Cabeça com cabeça. Pode também usar uma metáfora olímpica. Né? Por quê? O Chile, com uma população menor, com menos dinheiro. Por quê? Eu vou lançar uma hipótese para vocês, que é provocativa, mas que eu acho que pode fundamentar, pelo menos em parte, a explicação, porque a diferença chama a atenção. Ou não chama? Essa é a hipótese. Informações coletadas na fonte informaram, que 47% do orçamento da universidade vem da área da saúde. E aí nós olhamos para aquelas estatísticas anteriores e parece estar coerente. Ah, mas vem de quê? Das mensalidades? Não, obviamente que não. Tem convênios, tem projetos, recebe verba do governo, recebe verba de empresa, são várias fontes, como as outras. Enquanto que Harvard Medical School, 62% recortando pesquisa e inovação, é algo semelhante. Claro, lá é uma cultura de doações, etc. País tecnológico. Aí nós vamos olhar o documento do principal ministro, principal não, é o ministério responsável, agora fundiu com comunicações, digamos assim, julgamento da máquina, depois polêmicas à parte. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem um documento plurianual, já saiu novo, de 2016 a 2021, com algumas coisas bastante semelhantes, até porque esse documento não é um documento governamental, assim, de gestão governamental, ele é construído com a colaboração das instituições, dos pesquisadores, né, claro, com o governo, pelo Ministério, mas ele não reflete a visão de um governo em particular. São planos plurianuais. Então, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um documento fundante no caso do país. Tem muitas informações lá. E uma delas, o Brasil está aqui, são os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, P&D, em relação ao produto interno bruto. E os percentuais. Obviamente, quando você vê os países que estão aqui, que eles despendem mais, não é à toa. O Brasil não está mal. Até em relação ao Chile, olha que interessante. Chile, México, Argentina. Ou seja, não é por falta de dispêndio, talvez falta de uso, gestão, problemas, corrupção, poder entrar nesses aspectos. E está aqui com os BRICS, mais ou menos parecido. São os BRICS.
esse gráfico, eles preferiram botar junto com a América Latina, cada um faz o gráfico que quer demonstrar, mas enfim, já demonstra que ele está mais para a BRICS realmente do que para a América Latina, e esse quesito. E aqui a estratégia, um esquema como um todo, né, alguns ministérios que envolvem as políticas de Estado, as agências reguladoras, governos estaduais, a academia, trabalhadores. Esse gráfico é para mostrar como que a estratégia nacional é setor acadêmico, setor empresarial, como que é um documento importante para entender a convergência. E aqui nesse caso, isso é tudo do mesmo documento, o setor específico de inovação, que é chamado pelos especialistas o complexo industrial da saúde. Muito bonito. Complexo industrial da saúde, que reúne tudo que se produz em saúde, equipamentos médicos, fármacos, medicamentos, né? Tudo que se produz na saúde. E aqui as várias relações. Esse material depois vai ser disponibilizado para vocês, não precisa nem fotografar nem nada. Mas rapidamente, agências reguladoras, as demandas privadas e públicas, né, inclusive das instituições, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, os órgãos financiadores e, obviamente, as universidades e centros de pesquisa transversalmente fazendo a relação da demanda, passando por aqui, pelos produtores, pelos financiadores, seu sistema e todas as interrelações, né, a legenda, etc. E aqui o gráfico de gasto público e privado nos países, no Brasil. E aí nós entramos no documento para ver coisas específicas, como, por exemplo, um capítulo muito importante, que são os programas prioritários para os setores portadores do futuro. Tecnologias, mais específicas as TICs, o complexo da saúde, obviamente, por razões do Brasil, energia, né, pelas reservas, a defesa e o aeroespacial. São, portanto, 5 setores, sendo que um é o da saúde. E outra parte, um outro capítulo, as fronteiras para a inovação, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Biotecnologia, nanotecnologia, economia verde, o que entra em questões de saúde, inclusive, e desenvolvimento social, novamente, entra em saúde. Então é interessante ver que a saúde meio que atravessa algumas dessas fronteiras para a inovação, mostrando a alta interdisciplinaridade. Bom, de onde vem a verba para pesquisa e desenvolvimento? Vem de fontes públicas, governamentais, fontes privadas, ou do próprio setor ou de outros setores, e vem também, e esse é um setor crescente, não só nos Estados Unidos, no mundo, vem das fontes filantrópicas no mundo e no Brasil. Um dos maiores exemplos é esse projeto chamado Giving Pledge, fundado por um dos bilionários maiores do mundo, Warren Buffett, e outro mega bilionário, ele e sua mulher. Eles fundaram e vem atraindo dezenas de bilionários para dar dinheiro para a educação, para a saúde e mudanças sociais. São os 3 focos principais. Recentemente, um dos novos mega bilionários, com sua esposa, que é médica, dedicaram 3 bilhões de dólares, significa mais de 10 bilhões de reais, para investir em saúde, especificamente. E isso vem acontecendo. Já saiu em revistas de grande circulação que há uma mudança cultural da filantropia no Brasil. Há novos filantropos emergentes, como há novos milionários e bilionários emergentes, e eles vêm fazendo movimentos de agregação, inclusive, de um chamar o outro. Eu sou rico, eu chamo você, meu colega, meu amigo, vem cá, vem doar parte da sua... Bill Gates, por exemplo, já declarou isso mais de uma vez.
ele e a mulher dele querem chegar a doar 99% do dinheiro que eles têm. Eles vão levar para onde esse dinheiro? Primeiro que dinheiro, nesse sentido, é virtual, né? Assim, você olha na tela do computador, do celular, que tem um monte de zeros. Você não pega mais, né? Fisicamente falando. Vai fazer o, quer dizer, os egípcios eles ainda botavam no sarcófago, etc. Mas o bilionário vai botar o quê? Um pendrive com a fortuna dele? Bom, e aí, estou caminhando já para o final, um raio-x da PUC. Esse foi um estudo muito interessante, que eu fiz recentemente. Um estudo dos últimos 3 anos da publicação de teses e dissertações da PUC com temática em saúde, esse período aqui. E eu e todos para quem eu mostrei ficaram surpreendidos. Porque a PUC produziu 162 teses e dissertações nos últimos 3 anos, que dá uma média de 1 por semana. Saiu um trabalho por semana em saúde. Quantos programas de pós-graduação estão envolvidos? 82% dos programas todos. A gente pensaria assim, psicologia, serviço social, né? As disciplinas primas, irmãs, odontologia, não. E potencialmente quase 100. Ué, de onde você tirou isso? Da comparação. Aqui são as teses e dissertações de saúde dos últimos 3 anos. E os programas de pós-graduação, 23. Aqui os programas de pós-graduação que estão no site da própria universidade, que são os mesmos aqui, 23. E os únicos que não tiveram teses e dissertações nos últimos 3 anos, mas que vários dos senhores e das senhoras são desses departamentos, desses programas, apenas não orientaram alunos que defenderam nos últimos 3 anos. Então, se nós contarmos com esses analistas, todos os que disseram que querem participar do grupo. História, recentemente, eu orientei uma aluna de doutorado e o campo empírico dela foram os historiadores da casa de Oswaldo Cruz, que é a unidade na Oswaldo Fiocruz, onde se estuda a história